Irmãos, graça e paz. Ainda tem lugares aqui à frente, se alguém precisar. Vamos então ao texto de Lucas. Ora pregamos no livro de 2 Reis, ora pregamos em Lucas. Chegou a vez de voltar a pregar em Lucas, capítulo 2. E é o mesmo texto da liturgia, foi coincidência, né? A gente tem seguido na liturgia os salmos que não estão nos salmos. Os salmos são cânticos e orações e não estão só no Salmo 100, nos 150 salmos que nós temos no livro dos Salmos, mas também em outras passagens. Por exemplo, nós lemos aqui parte do cântico de Simeão, que foi parte da nossa liturgia e agora será parte da nossa pregação. Então, Lucas 2, do 25, só que iremos até o 38, porque veremos o testemunho também de Ana, a profetisa Ana. Então, vamos à leitura de Lucas capítulo 2, do 25 ao 38. Assim nos diz, irmãos, a palavra do Senhor. Iremos ler do 25, Lucas 2, do 25 ao 38. Assim diz a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai do menino e a mãe, o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém. Oremos ao Senhor. Oramos também pelas crianças. Senhor, obrigado pela essa oportunidade, com o povo do Senhor, estar aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Já ouvimos cantada, já oramos a Ti, mas agora nos quedamos, nosso coração na Tua presença, para ouvir a Tua palavra e para ser edificado por ela. Senhor, fala aos nossos corações, Senhor. Instrui o Teu povo, orienta, Senhor, conduz, segundo a Tua verdade, nos leva aos Teus santos propósitos para nossas vidas, Senhor. Pedimos também que as crianças sejam abençoadas, que os pais a ensinem na reverência, no temor e na adoração, Senhor. Que o Senhor os abençoe em todo o crescimento físico, intelectual, mas sobretudo crescimento em graça diante de Deus e dos homens, Senhor. Assim pedimos e agradecemos desde já a Tua bênção em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por que nós cremos em Deus? Qual a razão que você crê em Deus? Ou o que você espera, que mais espera de Deus? Há muitas frustrações nas pessoas
por causa dessa falta de perspectiva do que crer e do que esperar em Deus. Muita gente crê e espera coisas erradas de Deus, ou até demais, quando deveria esperar aquilo que Deus tem de melhor para nós. Às vezes as pessoas estão frustradas porque foram dito a elas promessas que não eram de Deus, ou exacerbaram as promessas secundárias de Deus e não as primárias. Não? As pessoas ficam frustradas, porque quando vem morte, quando vem desemprego, quando vem lutas na família, muitas vezes as pessoas se frustram, né? Porque se crente é isso, é ser crente, é passar por tantas provas, quando elas esperavam que crente não passasse por nenhuma demanda, nenhuma dificuldade. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Pelo contrário, às vezes ser crente é ser provado muitas dessas áreas, mas manter a fé no Senhor, não desanimar, crer e não retroceder, não desistir, mas ir à frente. É curioso que o evangelista Lucas nos dá o exemplo de duas pessoas que estiveram na cerimônia da apresentação de Jesus. Lembre que teve duas cerimônias anteriores sobre Jesus, que os pais fizeram com Jesus. A primeira cerimônia foi da circuncisão, quando Jesus tinha 8 dias. Acontece que todo menino macho, todo menino, homem, nascido, era circuncidado ao 8º dia. Jesus foi feito isso. Maria não foi, provavelmente, a circuncisão. Era o pai que levava. E por que Maria não foi? Porque ela estava impura. Ela tinha que esperar o tempo da lei, por causa do nascimento, o sangue que era derramado, ficava impura. Maria não compareceu à cerimônia da circuncisão do seu filho, por essa razão. Mas, um tempo depois, provavelmente um mês, ela vai com José, e aí a apresentação de Jesus, já circuncidado, para que ele, como primogênito, seja apresentado, e uma oferta era trazido, a oferta das mais baixas financeiramente, porque o casal era pobre, né? 2 pombinhas, 2 rolinhas eram dadas ali, porque eles não tinham condições de apresentar um bezerro ou uma ovelha, então se dava essas aves para as pessoas pobres, o que mostravam que ele era pobre. E então Maria está ali com José neste momento. E é nesse momento que Deus faz com que 2 pessoas, uma que já praticamente via no templo, que era Ana, e a outra que era Simeão, que nós não temos informações bem declaradas sobre ele. Sabemos pelo texto de Lucas que era um homem piedoso e um homem justo. Porém, a literatura externa à Bíblia, né, a tradição, sobretudo informações judaicas, há uma possibilidade, nós não temos confirmar, que esse Simeão, há uma possibilidade dele ter sido filho do primeiro rabino de Israel. Houve 4 rabinos em Israel, famosos, 4 com esse título. O primeiro, Eliel, e talvez esse Simeão fosse filho desse rabino. Há quem diga também, sem que possa confirmar, que o filho do Simeão seja Gamaliel, mais um rabino que Paulo estudou aos pés desse. Então ele vem de uma família temente a Deus, né, de certa forma. Porém, nos diz Matthew Henry que o próprio Simeão, ele provavelmente foi excluído porque ele tinha perspectiva diferente acerca da vinda do Messias. Você lembra que até hoje, né, nós como os evangélicos, nós nos dividimos sobre a perspectiva da vinda de Jesus, da segunda vinda, há divergências, e também da questão da intervenção de Jesus em nossas vidas, do que seja a salvação. Como eu disse, muita gente tem expectativas frustradas porque é ensinada a ela que, já que ela é filha de Deus e é salva por Jesus, foi incluída na família por ser de Jesus, que ela não pode passar por fome, por tribulação, não pode perder emprego. São expectativas erradas. E é provável que Simeão tivesse uma expectativa correta, mas divergia do grupo, a razão pela qual ele foi tirado. Nos diz Matthew Henry que ele sequer foi citado naquilo que é Mishnah, a tradição oral que foi colocada, que é, por nós, reputada como algo desprezível, foi acrescentado. O próprio Senhor Jesus diz que eles acrescentaram à simples lei de Deus, pela tradição, coisas que não tinham a ver. Honravam muito mais a tradição dos homens do que a própria palavra. Isso está claramente designado na passagem de Mateus capítulo 15, quando Jesus fala sobre a oferta que eles deviam ao Pai, né? Honrar o Pai, e eles diziam, não, aquilo que vocês devem esperar de mim, meu pai e minha mãe, é oferta ao Senhor, é corbã. Então, isso não estava na palavra do Senhor, estava na Mishnah. Então, veja que
talvez seja um bom testemunho para Simeão de que ele não esteja citado na Mishnah. Pelo contrário, né? Já que ele foi excluído porque tinha perspectiva diferente. E aqui a gente pode ver que o Simeão tem uma perspectiva correta da palavra de Deus. Irmãos, parece que a gente está falando assim algo que é muito incomum no meio cristão, no meio piedoso, no meio que crê em Deus, mesmo no Velho Testamento como hoje, mas não é. Infelizmente, mais são as convicções erradas, as perspectivas erradas sobre a fé do que as certas, né? Quase que, às vezes, a gente se sente um peixe fora d'água, às vezes nadando contra a maré no meio religioso, né? É incrível que pareça isso, né? Quando deveríamos ter uma fé única, coesa, todos pensando a mesma coisa, mas há divergências básicas e profundas acerca do crer em Jesus Cristo das perspectivas corretas. Então, veja que Lucas resolve citar um exemplo de um homem que tinha uma perspectiva correta da fé em Jesus e teve a oportunidade de ser honrado por essa perspectiva correta da fé em Jesus Cristo. Mas Lucas não para no homem. Lucas também acrescenta o testemunho de uma mulher e de uma viúva. Se temos uma possibilidade de o Simeão ser um homem de uma linhagem nobre, mas justo e piedoso, temos uma mulher humilde, simples, que é citada por Lucas, que é a viúva Ana. É curioso que Lucas também gosta de falar de viúva. Salvo engano, dizendo de memória aqui, são 4 viúvas citadas no texto. Ana é a primeira, em toda sua narrativa. E ele gosta de citar. E viúvas, você sabe que muitas vezes eram desprezadas, ficavam... E a Bíblia manda ter um cuidado com as viúvas. Deus é o pai de órfãos, juiz das viúvas, né? A Bíblia nos descreve assim, porque Deus queria que o povo tivesse um cuidado pelas pessoas que sofriam reveses, filhos, órfãos e viúvas. E é curioso como Lucas está preocupado em citar o exemplo de viúvas como a de Ana, colocando esse exemplo maravilhoso para nós, deixando como essas duas pessoas, tanto Ana quanto Simeão, creram corretamente em Deus e tiveram a honra de ver Jesus, o Messias, o Salvador, pequenininho, um bebê, um menino, mas já era o Salvador, queria se demonstrar em 30 anos. 30 anos depois, Jesus iria demonstrar. Hoje nós achamos demorado um pouco criar uma criança até a maturidade, 18 anos, mas antigamente, no tempo de Jesus, a maturidade de um homem ia até 30 anos, normalmente quando os homens se casavam. Então, 30 anos ligado à família, era quase 30 anos criando um homem, né? E depois que ele começava a sua vida profissional, ministerial, enfim, o que fosse. Pois bem, então nós iremos falar acerca dessas duas expectativas. Lucas é curioso, inclusive, destacar isso, que Lucas mostra aqui nas duas falas, tanto de Simeão quanto de Ana, que Jesus é o Salvador não só para Israel, mas para todos os povos, como está na nossa liturgia. Isso aqui é bom destacar também, que Lucas era provavelmente um grego, talvez de origem grega, talvez de Antioquia, convertido na igreja de Antioquia, e que ele, por ser médico, né, terminou acompanhando Paulo e foi um grande historiador, trazendo 2 livros maravilhosos. O Evangelho de Lucas, que tem muita história, e o próprio livro de Atos. É o único livro histórico do Novo Testamento, foi escrito por Lucas. Então, ele, como um grego, que foi alcançado pelo Evangelho, ele quer destacar aqui 2 pessoas que deram a fala de que a salvação seria para todos os povos. Isso é maravilhoso. Não ficou exclusivo unicamente para os judeus, mas para todos os povos, e ele, como gentil, foi alcançado desta forma. Pois bem, então nessa noite meditaremos sobre o tema a expectativa certa acerca dos planos de Deus. A expectativa certa acerca dos planos de Deus. Em primeiro lugar, Simeão esperava a consolação de Israel, versos 25 a 35. Por favor, acompanhe aí, verso a verso. Não é longo, é curto, dá para a gente ir comentando rapidamente. Primeiro que Simeão estava em Jerusalém, ele era um judeu piedoso, né, um homem justo e piedoso. Esses 2 termos aí, se entende que a justiça é porque ele diante dos homens, era uma pessoa que ninguém tinha nada que falar contra ele, era um homem justo. E a piedade é a ver diante de Deus. Diante de Deus era um homem extremamente piedoso. Não só diante dos homens era um homem justo, mas diante de Deus também era um homem piedoso. Então, 2 características maravilhosas para alguém temente a Deus.
A outra coisa que nós vemos ainda no verso 25 é que ele esperava a consolação de Israel. Veja, irmãos, essa é a expectativa correta. Certamente, o Simeão tinha muitos problemas, quem sabe familiares, talvez financeiros, talvez perseguições até religiosas. Ele poderia simplesmente estar clamando a Deus por vitórias nessa área, não tem nada de errado nisso, mas sua grande motivação em ser piedoso era esperar a consolação de Israel. Era a grande promessa de que o Messias viria, e ele tinha essa expectativa, a expectativa certa de que o Messias viria salvar as nossas almas da morte, da condenação eterna. Essa é uma expectativa que nós devemos ter como Jesus nosso Salvador. Há muita gente que quer ter Jesus Salvador como aquele ladrão da cruz. Lembra? Um deles disse assim, se tu és o Cristo, desce da cruz e me desce também. Pede o que não é necessário. Mas o outro disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A esse Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. É preciso fazer os pedidos certos diante de Deus. Muitas vezes apenas pedimos o secundário. O próprio Senhor Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus, o que Deus quer nos dar, a perspectiva correta. Isso Simeão estava fazendo. E é curioso que aqui o Espírito Santo estava sobre ele, né? Sobre Simeão. Veja que era uma pessoa piedosa que esperava essa bendita promessa da salvação. Você sabe quanto tempo esperava? Muitos anos. Tinha 400 anos que Deus não falava nada. Entre Malaquias e Mateus, o Novo Testamento, o início do Novo Testamento, quer seja Mateus, Marcos, provavelmente seja Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, mais de 400 anos que Deus não levantava profeta. Só que chegou o tempo e essas pessoas que esperavam, sem mesmo Deus estar levantando novos profetas para construir a sua palavra, esperavam aquilo que tinha sido profetizado nas profecias anteriores. Quer ver? Abra o último livro do Velho Testamento, Malaquias, por exemplo. Olha o que é que nos diz Malaquias. É antes de Mateus. Se você achar Mateus, você acha Malaquias. É só voltar um pouco. Malaquias, capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Aqui é João Batista. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo? Aqui, Malaquias está dizendo que o anjo da aliança viria. Primeiro vem o mensageiro, que é João Batista, preparando o caminho do Senhor. Mas o anjo da aliança virá ao seu templo. Não é templo, é templo. E exatamente, Jesus foi apresentado no templo e a profecia de Malaquias estava se cumprindo. E Simeão, um homem que esperava a consolação de Israel, pôde ver essa esperança. A expectativa correta que ele tinha. O verso 26, a gente vê que o Espírito Santo revelara a ele que ele veria o Cristo antes de morrer. Isso pode indicar que ele era idoso? Pode, mas não temos certeza. Há uma grande probabilidade dele ser um idoso, porque logo depois, e não quer dizer que ele morra também logo depois, não temos uma afirmação bíblica sobre isso, mas há uma grande probabilidade. E se há, é curioso que Lucas está falando de duas pessoas idosas. Uma é Simeão, o outro é Ana. E os dois têm a perspectiva correta de esperar a salvação do Senhor, o consolo do Senhor e a salvação do Senhor. Então, a gente vê aí essa esperança, né? E que grande oportunidade que ele teve, né? De saber que ele viria o Cristo antes de morrer. Olha que coisa maravilhosa. Veja, irmãos, alguém pode pensar, pastor, eu queria ver Jesus fisicamente hoje. Isso não é provavelmente possível para nós hoje. Mas por que não é possível? Porque não é necessário. Porque nós vemos a Cristo revelado na sua palavra, irmãos. E muito maior, muito mais, compreender a Cristo revelado na sua palavra é muito melhor essa compreensão. Cristo se revela a nós através da sua palavra. Essa é a maneira dele se revelar a todos nós. No verso 27, veja que ele foi ao templo.
na providência de Deus, no exato momento que Jesus estava sendo apresentado por seu pai. Naquela cerimônia que eu já falei, da apresentação, que Jesus era o primogênito, tinha que ser apresentado, e Maria precisava ser purificada. Se Maria não tivesse pecado, não precisaria ser apresentada como pecadora, né? Mas ela foi. Isso fica claro. O verso 28, então, Simeão toma os meninos no braço e louva a Deus. Louva a Deus. Veja, se na primeira parte que nós já falamos, Simeão mostrava esperança, a esperança correta, a expectativa correta de ver o Salvador e ter o Salvador, o consolo. Ele teve essa esperança agraciada, porque foi dado o menino Jesus nos seus braços. E olha que segurar um menino de 1 mês não é fácil, não. A gente fica todo com medo ali, né? Todo molenga. Ele segurou Jesus no seu braço. E ele, então, agora, primeiro, ele teve a sua esperança atendida, que ele veria o Salvador. E agora ele louva com os meninos no braço, com Jesus nos braços, porque é dado o menino a ele. Certamente Maria, talvez ele tenha pedido, ele pega o menino e louva a Deus, e isso foi uma grande oportunidade, e que ele vai exatamente nesse momento para pegar o menino nos braços. Simeão, então, louva ao Senhor. Então, depois de ter a grande esperança, ele louva a Deus, que é o que nós devemos fazer, irmãos. Veja que ali era o Salvador? Era, mas ainda ia demorar 30 anos para ele se revelar. O próprio Simeão não viria Jesus como Salvador, falando, pregando, anunciando a verdade. Mas já era o Salvador. A expectativa de que o reino de Cristo tinha chegado, o reino de Deus tinha chegado, a proclamação do reino. Então ele já estava vivenciando isso, por isso louvando a Deus. Sabe que nós precisamos louvar a Deus pelos motivos corretos. Você pode estar louvando a Deus porque teve um emprego, amanhã vai começar um novo emprego, ótimo. Mas eu espero que esse não seja o único motivo de você vir louvar a Deus, porque às vezes você não vai ter emprego. Às vezes é o mesmo emprego de sempre, que você já está um pouco cansado, e talvez você queira vir desanimado. Você tem motivo suficiente de louvar aquele que é o teu Salvador, e que você deve esperar nele sem desanimar. Pelo contrário, em todo tempo louvar o Senhor, em todo tempo vir à igreja louvar o Senhor, porque o Cristo já foi revelado para você da mesma forma. De uma forma até especial, que é pela palavra. Então nós podemos louvar esse Cristo e exaltá-lo continuamente, todos os domingos, como fazemos. No verso 30, ele diz que já viu a salvação. E, irmãos, não tem coisa melhor do que experimentar essa salvação. Nós também já vimos essa salvação em Cristo Jesus quando aceitamos a Ele como Salvador. Nós experimentamos. Mas lembre, eu quero fazer aqui uma advertência. Cuidado, porque se você não alimenta esse louvor, essa adoração a Deus, da salvação que Ele é, ela pode se esfriar em você. Acabamos de cantar o hino 132, que fala sobre isso, sobre avivar a gente, despertar. Vem, Senhor, inflamar a gente, porque às vezes muitos que corriam bem, de longe agora vão. As pessoas desanimam. Cuidado para não desanimar. É por isso que você não pode perder o foco de adorar a Deus pelo Salvador que Ele já te deu. Ele já apareceu para você pelo Espírito Santo, revelado, iluminado pela palavra. Não pode perder o foco e deve manter-se firme adorando esse Senhor. Agora, no verso 30, seguindo bem rápido aí, veja que... Não, 29, isso aqui é importante. Ele pede ao Senhor, diz assim: Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz segundo a tua palavra. Gente, ele está dizendo que, Senhor, se é para partir, eu estou pronto, porque vi a tua salvação. Isso é uma maneira gloriosa de enfrentar a morte. A morte é chata, não é? A gente não gosta dela, nem ela da gente. Ela é inimiga. Porém, o crente tem a vitória da morte através de Cristo. Em Cristo, a morte foi tragada pela vitória, como diz a palavra. A gente não pode desanimar. E aqui está falando de um homem que certamente estava já sentenciado à morte como filho de Adão, mas celebrando a salvação do novo Adão, que era Jesus Cristo, que está em seu braço. Ele podendo ver, dizendo: Senhor, pode despedir o teu servo em paz. Que segurança maravilhosa, irmãos. Certamente nós não vamos suplantar o método da morte física. Nem o próprio Senhor Jesus quis a morte física. Muitas vezes ele até se angustiou pelo pavor da morte que passaria. Suou lágrimas, suou gotas de sangue. A morte não é brincadeira. Nós não fomos criados para a morte. Nós não nos conformamos com ela do ponto de vista de que ela não foi feita para nós. Mas nós temos uma esperança. O mundo diz: só não tem esperança para a morte. Tem sim.
Esperança para a morte é Jesus Cristo. Quem está nele vai vencer a morte. E ainda que nos assuste a morte física, a morte espiritual não é mais terror para a gente. Pelo contrário, temos a certeza e a segurança da vida eterna em Jesus Cristo. Isso deve trazer tranquilidade aos nossos corações. Tranquilidade daqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Isso é a grande esperança, irmãos. A grande esperança da salvação em Cristo é de que a morte espiritual é vencida e a morte física também será vencida, porque ressuscitaremos incorruptíveis. E agora no verso 30, ele diz que já viu a salvação. No verso 31, ele então fala, preparado para todos os povos. Lucas, então, interessado nisso, ele, como gentil, foi alcançado pelo evangelho, sabia que os judeus eram exclusivistas. Não, o evangelho é só para nós. Não, o evangelho é para todos os povos. Começa primeiro em vocês, judeus, mas é para todos os povos. Lucas já estava claro com isso. O próprio apóstolo Paulo, de quem ele foi praticamente um discípulo, ele entendia isso, deixava claro que o evangelho não era só para os judeus, mas para todos os povos. Tanto que os judeus quiseram impedir Paulo de pregar aos gentios, que eles não fossem para os gentios. Até teve um entreveiro entre Paulo e Pedro por causa disso, porque Pedro ficava com os gentios, mas quando chegaram alguns da parte de Tiago, ele se apartou ficando com os judeus, deixando os gentios para lá, não querendo comer com eles. Por isso que Paulo enfrenta Pedro, isso está lá no capítulo 2 de Gálatas, mostrando que era necessário, não por causa de um preciosismo, um personalismo de Pedro, de Paulo, disputando quem era o principal apóstolo. Não era por isso. Não era uma questão de vaidade de Paulo querendo ser maior do que Pedro. Não, era uma questão de evangelho. O evangelho não pode ser destruído por atitudes religiosas erradas. Então, Paulo precisou enfrentar Pedro e ele aceitou. Tanto é que quando ele escreve a segunda carta, ele diz que o nosso amado irmão Paulo escreveu acerca da salvação coisas difíceis de entender. Então, ele exalta o próprio Pedro. Então, veja que como é importante essa salvação para todos os povos. É por isso que a gente está aqui, brasileiros, celebrando a salvação do Senhor. E sabe o que nós somos hoje? Nós somos israelitas de Deus, judeus de Deus. Nós somos o povo de Deus. E Deus só tem um povo, não tem dois. Nós somos o povo de Deus. Isso é um grande privilégio, irmãos. A salvação do Senhor nos alcançou. Nós que andávamos em trevas, agora vimos a luz do Senhor. A outra coisa, irmãos, veja, caminhando aí, essa é a luz para a revelação aos gentios, né? O evangelho, então, para todos os povos. Por que luz? Lucas entende bem claramente isso, porque todos os gentios, assim como os judeus também que não se convertem, estão em trevas. Paulo nos fala isso, e hoje o pastor Weber falou sobre isso na pastoral, usando Efésios capítulo 2. Todos os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Deus, Paulo fala agora em Colossenses, nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Graças a Deus, porque agora temos a compreensão. Isso não é pouca coisa, irmãos. Não é pouca coisa, meus irmãos. É grande expectativa para nós, é grande esperança para nós. E mais à frente, o verso 33, José e Maria, veja, aquele casal, talvez eles poderiam ficar assim, puxa, mas aqui é só uma conjectura, viu, irmãos? Por favor, me permitam isso. A gente passou a dificuldade de vir lá da Nazaré para Belém por causa de um decreto de um imperador, por causa de um decreto de um governador sírio, Quirino. Uma viagem difícil, uma mulher grávida, difícil para uma mulher grávida viajar tantos quilômetros, talvez a pé, porque nem jumentinho tivesse. E chega lá em Belém, o menino, as dores vêm, o parto chega e eles são colocados numa caverna, numa estrebaria, porque não há lugar para eles numa estalagem. Veja, é muita falta de recurso para o Filho de Deus. Senhor, é teu filho que eu estou, e é vivendo nesse aperto de vida, nessa pobreza. E oferece 2 pominhos. Mas imagine agora esse casal tão simples, talvez abatidos pela condição mínima financeira, recebe esses 2 testemunhos que eles não conheciam, Simeão e Ana, falando que aquele menino é o Salvador do mundo. Irmãos, que maravilha para aquele casal receber essa expectativa. Que maravilha, que glória.
Que glória! Vocês estão criando ninguém menos do que o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Isso deve ter levantado muito o ânimo de José e Maria. Deve ter ajudado. Que expectativa gloriosa. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, está sendo criado por aquele casal bendito. E mais à frente, já caminhando, para encerrar esse ponto, agora Simeão como profeta, ele agora vai proclamar a palavra de Deus. Veja que ele já proclamou sua esperança, ele já louvou a Deus pela sua esperança, da esperança de Deus, e agora ele proclama a verdade de Deus até como profeta, como alguém espiritualmente que abençoa Maria e José. Veja que aqui ele abençoa. Verso 34, por favor, eu vou voltar aqui. Diz assim no verso 34. Simeão os abençoou ali aquele casal e o menino, e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Olha que coisa difícil. Aquele menino, irmãos, seria levantado para levantamento de muitos, mas também para a ruína de muitos. Muitos que se acham soberbos, exaltados, seriam abatidos, fariseus, escribas, aquele povo do Sinédrio, os príncipes, muitos deles seriam abatidos, mas alguns seriam levantados. É curioso que nós, no Sinédrio, a alta liderança do povo judeu, os príncipes, nós temos 2 que foram levantados pela misericórdia de Deus. Dos 70, né, pelo menos, se considera 70 o número do Sinédrio, Nicodemos e José de Arimateia. Ainda que não fosse um seguidor de Jesus tão explícito, tão público, mas era um seguidor de Jesus. E na hora da morte, quando todos abandonaram, eles se apareceram. Quando os discípulos de Jesus, que passaram 3 anos, os 2, que eram quase que secretos, se declararam e fizeram um sepultamento em Jesus com honra de ricos. Então veja que, enquanto o Senhor abatia alguns, levantava outros, né? Mas ele é alvo de contradição. Porque, irmãos, como eu disse no início, não deveria ser assim. Mas mesmo no meio religioso, quem fala a verdade e vive a verdade, vai ser perseguido. Paulo diz a Timóteo, torna-te padrão entre os fiéis. Por que a gente seja padrão entre os fiéis? Porque nem entre os fiéis há um padrão correto. Precisa um líder, um pastor, um homem de Deus na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho, precisa ser um padrão na fé, da fé genuína. Essa fé tosca, errada, perspectiva errada, que eu sou filho de Deus, vou possuir, vou ganhar. Essa tolice que a gente vê aí tem aos milhões de pessoas. Mas a fé genuína de esperar na salvação, de ser um homem verdadeiramente homem, uma mulher verdadeiramente mulher, temente a Deus, que honra a Deus, que espera no Senhor e que não se vende a este mundo pecador, é isso que se espera. É isso que se espera. Pessoas que vivem uma fé genuína. E é curioso que agora Simeão se volta para Maria, dá uma olhada no verso 35. Olha para Maria e diz, uma espada transpassará o teu coração. Aqui, vários comentaristas que eu consultei, diz que essa fala é realmente a Maria, né? Porque eu já vi uma pessoa dizendo que é a Jesus Cristo, uma espada transpassará a Jesus Cristo. A maioria dos comentaristas a espada transpassará o coração de Maria. Por quê? Porque aquele menino, imagine, você vai criar um menino que vai levantar muita gente, que vai abater muita gente e vai ser alvo de contradição, esse menino não ia ser fácil criá-lo, né? É claro que provavelmente o menino Jesus foi maravilhoso criado até os 30 anos. Menino obediente, na família, né? Eu lembro que o Emílio Garófalo disse uma coisa engraçada. Jesus tinha irmãos. Não devia ser fácil ser irmão de um filho perfeito, né? Porque ele nunca errava. O erro sempre estava com os outros. Né? Então, já deveria ser difícil para controlar a situação diante do menino que nunca erra, sempre padrão, sempre obediente, sempre temente a Deus e obediente aos pais. Imagine quanto isso levaria, talvez, alguma divergência entre os irmãos. Eu não estou falando nada estranho, né? Porque a gente tem um exemplo claro disso, uma história bem clara, que é de José com seus irmãos. Um homem que cumpria a palavra de Deus, ele trazia má notícia dos seus irmãos a seu pai, porque era um fiscal do pai, e fazia a função de fiscal, que é uma função ingrata muitas vezes, mas como fiscal ele trazia o relato errado, do comportamento errado dos seus irmãos, e os irmãos o odiavam por isso. Porque ele está fazendo a coisa certa, os irmãos ficam com raiva do que faz a coisa
que relata os seus erros, né? Então, não devia ser fácil. Mas veja, a grande espada que transpassaria o coração de Maria, que ela iria ver a crucificação do seu filho. Ela estava na cruz quando Jesus disse uma das últimas 7 palavras da cruz. Ele disse para Maria, disse para João, disse para Maria, mulher, eis aí o teu filho, falando de João. E João, falando para João, eis aí a tua mãe. Naquele momento em diante, João tomou Maria e levou para casa para cuidar como sua mãe. Veja que Jesus estava preocupado com sua mãe até na hora da morte. Agora imagine o coração da mãe vendo aquele filho sendo transpassado por uma espada, humilhado. E lembre-se que a figura de Jesus, normalmente como crucificado, é uma figura que está com uma espécie de tanga, uma espécie de roupagem. Provavelmente ele não tivesse nem isso. A humilhação era total, em todos os sentidos. Desfigurado, surrado, nu, desfigurado completamente, de sangue. E ver aquilo não era fácil. Mas como uma mãe pode suportar isso? Já falamos, o segredo de Maria é que ela guardava tudo no seu coração, a palavra de Deus. É muito melhor guardar a palavra de Deus. Irmãos, novamente me permita fazer essa comparação. Como é tolo você ensinar as pessoas uma expectativa errada. Irmão, você é filho de Deus, pode acreditar, vai ser tudo bênção aqui. Olha, determine que vai ser... Você vai ensinar uma coisa dessa, vai criar uma expectativa errada. É melhor você dizer, irmão, e prepara que vem chumbo grosso para você. Seja crente, vai ter perseguição, vai ter luta, você vai ser enviado como ovelhas para o meio de lobos. Quem disse isso foi Jesus em Mateus 10. É muito melhor preparar o povo assim, porque quando vem a luta ele já está preparado. Quando vem a espada transpassando o coração, ele está preparado. Mas fica um bocado de gente ensinando perspectiva errada. Olha, é tudo bênção, maravilha, é só determinar. Vai nisso que dá tudo errado. É melhor ter a perspectiva certa do Senhor, de que nele está tudo certo, mesmo as coisas dando errado. Amém? Então, podemos aqui encerrar dizendo, veja, irmãos, essa é a grande consolação do Senhor para nós. Não é agora a primeira vinda de Jesus, nós aguardamos a segunda vinda do Senhor Jesus. Você tem aguardado a segunda vinda de Jesus? Você vive como aquele que aguarda a vinda de Jesus ou vive? Não, eu vou domingo lá, eu lembro que é o dia do Senhor, que vai ter o dia do Senhor, não é? Um grande dia do Senhor que ainda vai ser inaugurado quando novos céus e nova terra serão instaurados. Eu espero que não seja só essa a sua perspectiva, que a sua vida seja um testemunho completo de alguém que aguarda a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Alguém que tem esperança, vive corretamente. E por último, irmãos, agora o testemunho de Ana, que é bem mais curto. Veja que Ana, segundo lugar, a expectativa certa acerca dos planos de Deus. Segundo lugar, Ana esperava a redenção de Jerusalém, que é a mesma coisa de consolação de Israel, só que duas pessoas diferentes, um homem e uma mulher. Aqui, Ana, veja que era uma profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Aser. A tribo de Aser, irmãos, segundo o relato de 2 Reis, capítulo 17, que a gente não chegou ainda lá, se Deus quiser, nós vamos pregar lá, é quando todo Israel é dissolvido, as 10 tribos são dissolvidas no Império Assírio, dissolvido, levado, e eles se mesclam lá. O rei da Síria tinha uma política de mesclar os povos, fazer aí uma miscelânea, fazer aí um caldeirão cultural, social grande, misturava os povos. Quando eles voltaram do cativeiro, voltam os samaritanos, que os judeus não aceitam, porque eles não são mais Israel puro sangue. Então, por isso que os samaritanos não se dão com os judeus, porque os judeus rejeitavam os samaritanos, dizendo, olha, vocês não são mais puros, voltaram lá misturados. E os judeus que foram levados para o cativeiro babilônico, na Babilônia, a política do rei da Babilônia foi diferente. Eles não misturavam os povos, ficava cada povo na sua cultura, mesmo escravos lá, eles mantinham sua cultura, sua religião. É por isso que quando eles voltaram do cativeiro babilônico, eles voltaram com judeu mesmo, fiel, temente a Deus, até porque a aprovação levou a descobrir os seus pecados, entender que todo aquele exílio era fruto dos pecados dele, e aí eles voltaram para ser mais piedosos em relação à palavra, abandonaram a idolatria. Então Israel volta do cativeiro assim. Então nós temos aqui uma pessoa da tribo de Aser, é um mistério, porque seria Ana talvez uma descendente de Aser, que era quase que uma samaritana que foi alcançado. Há uma possibilidade para isso, não temos certeza. Há uma possibilidade também que alguns das outras tribos ficaram fiéis
morando em Jerusalém, na Judéia. Há essa possibilidade. Mas, enfim, a gente não tem essa certeza. A gente sabe que Ana era uma viúva idosa. Ela se casara, ficou casada com 7 anos com seu marido. E diz que seu marido morrer, ela permanecia viúva com 84 anos. A dúvida é, ela tinha 84 anos de viuvez ou ela 84 anos? Não temos como responder essa questão, tá? O texto é ambíguo, não deixa certeza. Mas era difícil ela ter 84 anos de viuvez, que aí você calcula 84 com mais 7 anos de casado e no mínimo 12 anos para se casar, vai dar mais de 100 anos. Então vai ser quase 100 anos. Então vai ser difícil que ela tenha 84 anos de viúva, 84 anos do total. Era uma mulher idosa. E como uma mulher idosa, era pobre porque é viúva, não tinha ninguém. Ela mora. Como é que ela fica no templo aqui? Veja, dá uma olhada aí. Tem a referência dela, do pai dela, da tribo dela, mas no verso 37 era viúva. E como é que ela adorava continuamente no templo? Continuamente no templo. Por que isso? Há uma grande possibilidade de ser viúva, dela ter sido assistido, um dos quartos que tinha no templo, tinha várias câmaras, quartos, que eram dados aos sacerdotes quando vinham e ficavam lá. Então, é provável, há uma possibilidade dela ser uma viúva que tinha esse quarto, porque ela não tinha onde assistir. Então, ela ficava nesse quarto, junto ao templo, contíguo ao templo, e que podia servir com o seu templo e adorava com jejuns e orações. O fato que é uma pessoa pobre, provavelmente, simples, mas que perseverava em jejuns e orações, adorando ao Senhor. Veja, irmãos, aqui novamente uma coisa importante. Cuidado, não se aparte das disciplinas espirituais. Ontem aqui tivemos um encontro de casais, foi maravilhoso, né? Bem gostoso, que a gente teve que ser botado para fora, que estava demorando de sair, a gente ficou, que estava gostoso mesmo, a gente até pensou que fazer um encontro de casais para a gente virar uma noite aí, quase que uma vigília, mas foi muito bom. E o tema ontem foi comunicação. E o casal precisa de comunicação, mas não pode haver comunicação correta entre o casal se ele não tiver comunicação com Deus. Se as pessoas como indivíduo não ter comunicação com Deus, uma vida devocional, e a família coletivamente buscando a Deus. Um culto familiar. Não fique só com o culto da igreja. Não é suficiente para alimentar você, meu irmão. Não é suficiente para alimentar a sua vida espiritual. Não é, eu lhe afirmo. Você tem que ter a sua devoção pessoal e familiar. O culto familiar é preciso ter. Um momento que a família pare, converse com Deus, apresente as orações, lê um livro, estude um livro. A gente até já indicou um livro aí, que é o Catecismo, o Breve Catecismo Comentado. Então, é muito bom, é importante, para que possa resistir. Ana era uma pessoa idosa, pobre, que talvez estava vivendo de favor no templo, e que 84 anos, mas que foi destacada aqui por Deus, usando Lucas, com uma mulher que orava dia e noite em jejuns e orações, irmãos. Como é que alguém pode perseverar assim, com tanta adversidade? Veja, Maria e José tinham a adversidade da pobreza. Ela também tinha, mas é uma pessoa piedosa que esperava e teve a honra de ver o menino Jesus também, de ver aquele que é o Salvador. Veja que primeiro ela tem uma perseverança. Perseverar mesmo nessa condição, alguém pode dizer, rapaz, que Deus é esse? Como é que eu sirvo esse Deus? E 84 anos nessa situação miserável. Eu não vou crer nesse Deus mais. Não era assim a perspectiva de Ana, pelo contrário. Ela esperava. E ela foi agraciada para receber também o menino. Ela viu o menino. E o que ela faz? Ela adora, ela agradece. Veja no verso 38. No momento da apresentação de Jesus, então ela dava graças a Deus. Gratidão. É quase que louvar, como Simeão louvou. Dava graças a Deus. Graças por ver o Salvador, que ainda iria demorar para atuar como Salvador. Mas já era o Salvador, já estava presente. E a esperança dela, o consolo dela também estava efetivado. Veja, irmãos, como é necessário ter a perspectiva correta dos planos de Deus. Se você não tiver os planos de Deus corretamente, você pode se frustrar nesse mundo. Muita gente se frustra com as adversidades do mundo, muita gente. Mas não Ana, não Simeão. E eles foram honrados por Deus. E aqui eu encerro. Ela, depois de louvar a Deus, ela começou a falar dos meninos, a todos que esperavam da redenção de Jerusalém, que é a mesma coisa de Israel. Veja como é bom testemunhar da esperança do Salvador. Ela não ficou para si. Assim como Simeão proclamou para Maria e José, talvez a outros que estavam ali no templo, Ana agora proclamava para muita gente
Eu vi o Salvador. Eu vi o Salvador. E celebrava. Que maravilha, né? Que perspectiva maravilhosa. Então eu quero fazer uma pergunta para você, encerrando esse ponto aqui. Você tem sido perseverante como Ana? A despeito das lutas que você passa, você persevera na consolação que é Jesus Cristo, que já é a nossa consolação. Ele já veio e virá novamente. Ele já é o nosso Salvador. Ele reina, ele conduz a nossa vida. Não importa o que está passando na sua vida, ele é o Salvador da sua vida. Não volte atrás, não esmoreça. Eu concluo, irmãos, dizendo da necessidade de conhecermos os planos de Deus, para não frustrarmos. De repente você está crendo numa coisa que Deus não falou para você. É bom você entender o que Deus diz na sua doutrina com esperança bendita. A salvação, por exemplo, é algo certo. A vida de saúde, a prosperidade, uma família feliz é possibilidade. Mas certo é salvação. Você se alegra com a salvação do Senhor? A gente tem muito nesse mundo, graças a Deus. Tem muito mesmo. Muita comida, muita bebida, muita forma de diversão, muita forma de distração, muita melhoria tecnológica. Isso tudo não satisfaz a gente se a gente não tiver a esperança da salvação do Senhor. E espero também que Deus possa nos honrar com uma vida piedosa, né? Porque a gente honra, crê nos seus planos. Deus nos fortaleça para ter esse vigor de Ana e Simeão, que perseveraram e esperaram a salvação do Senhor. Jesus vai voltar, irmãos. Nós devemos estar preparados, vigiando e orando, esperando o Senhor, testemunhando a Ele. Amém? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nos ajude a viver assim com essa perspectiva de Ana e Simeão. Pessoas que esperaram.